Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Éfeso, baseado no texto de Apocalipse capítulo 2, a primeira igreja da Ásia. Nós vamos estudar verso a verso, os 7 versículos, e você vai ficar inteirado de tudo que Jesus quis falar sobre essa carta. Mas antes, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo para você ficar por dentro de todo o assunto aqui do nosso canal. Estudo teológico, estudos bíblicos, vídeos sobre sermãos e tudo mais, tá certo? Então vamos lá. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, nós vamos falar do contexto cultural e religioso. Bom, a cidade de Éfeso era a cidade mais rica e mais populosa da Ásia Menor. Ela era conhecida como a feira de vaidades do mundo antigo. Isso porque dentro dessa cidade havia uma feira, um comércio muito vasto. Lá se vendia de quase tudo: animais, roupa, seda, mirra. Tudo que você quisesse encontrar naquela época, você encontrava na cidade de Éfeso. Era um comércio muito vasto e havia um movimento constante todos os dias, tanto de pessoas que vendiam, como de pessoas que vinham de outras cidades para comprar. Então era uma cidade muito rica, uma cidade que se destacava muito na Ásia Menor. Ela era conhecida como a luz da Ásia. Havia mais ou menos 250 mil pessoas dentro da cidade de Éfeso. Então era uma cidade muito populosa e muito popular. Bom, falando um pouco sobre esse contexto econômico-cultural, nós vamos falar do contexto religioso. A cidade de Éfeso era uma cidade que tinha muitos deuses pagãos, mas uma deusa se destacava mais, era a deusa Diana, conhecida como Diana dos Efésios. Você vai encontrar referência a ela em Atos capítulo 19 e em outras partes lá do livro de Atos. Essa deusa, ela era muito popular, tanto é que havia muitos comerciantes que faziam estatuetas para vender. Tanto é que Paulo teve um embate com um deles, e Paulo foi até denunciado porque estava pregando o evangelho e as pessoas estavam se convertendo e não estavam comprando mais as estatuetas. Então, para você ver a dimensão de como as pessoas gostavam dessa deusa, ela era a deusa patrona da cidade. Muitos comerciantes vendiam estatuetas ou santinhos para ficar em uma linguagem mais popular. E havia lá também o templo da deusa Diana, que, segundo a história, era uma das 7 maravilhas do mundo. Era um templo enorme, um templo todo de mármore, e muitas pessoas vinham visitar esse templo. E dentro do templo havia as prostitutas cultuais. E não havia só as prostitutas, muita gente fala das prostitutas, mas havia também os prostitutos cultuais. Não era só as mulheres que se prostituíam, não era só as sacerdotisas, mas também aqueles que ajudavam lá no templo, não sei se posso chamar sacerdotes, mas também eles se prostituíam. Então havia um culto de prostituição, eles faziam sexo, e esse sexo, diziam eles, eram para a deusa Diana, porque ela era a deusa da fertilidade. Então a gente ficou inteirado sobre tudo isso. Vamos agora para o texto. Vamos ler verso a verso para ver aqui o que é que a escritura tem para falar para a gente. Vamos para o versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Bom, tanto as 7 estrelas quanto os 7 castiçais representam a igreja. Aqui uma linguagem simbólica, 7 castiçais e 7 estrelas representam a igreja. Aí João diz assim, as 7 estrelas que está à destra, ou seja, está do lado de Jesus. Ou seja, a igreja caminha ao lado de Cristo. A igreja está à destra, ao lado direito. A igreja nesse mundo peregrina, caminha ao lado de Jesus. Jesus está do lado da igreja. Aí João diz que Jesus passeia no meio dos 7 castiçais. Ou seja, Jesus está no nosso meio. Aqui faz referência ao culto, ao momento de comunhão, de adoração. Jesus caminha com a igreja, mas também no nosso momento de comunhão, de adoração, ele está no nosso meio. Ele está dentro da igreja. Isso é muito importante. Vamos para o versículo de número 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Vamos ficar aqui nessa primeira parte. Eu sei as tuas obras. A palavra no original aqui, neotestamentário, eu sei, é Ioda Taergassou. Eu sei. Aqui fala de eu conheço,
né? Mas esse conhecer aqui não é um conhecimento raso, não é um conhecimento superficial. Aqui fala de um conhecimento incontestável e absoluto. Não é apenas um conhecimento de fatos. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, eu conheço vocês intimamente. Ou seja, eu sondo vocês. Eu conheço a mente, o coração, a alma de vocês. Não é como eu, por exemplo, que conheço uma pessoa. Eu conheço ela, mas eu não conheço ela em totalidade. Eu não conheço ela em absoluto. Eu não sondo a mente dela, o coração dela. Mas Jesus está dizendo aqui, eu conheço vocês intimamente. Yorda taerga sou. Eu conheço vocês de forma absoluta. Eu entendo vocês. Se a gente fosse aplicar aqui, a gente poderia aplicar de que forma? Jesus conhece você. Jesus me conhece como ninguém mais conhece. Só ele conhece de forma absoluta o ser humano, porque ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Aí continua, eu sei as tuas obras, o teu trabalho. A frase, as tuas obras, não faz referência somente àquelas obras naquele momento. Faz referência a toda a história da igreja de Éfeso. Faz referência a toda a sua caminhada. Quando Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, faz referência à história. Jesus está dizendo, eu conheço a história de vocês do início. Eu conheço a caminhada de vocês. Eu conheço o processo que vocês passaram. Eu conheço o percurso. Aplicando para mim, para você, para nossas vidas, Jesus conhece a nossa trajetória, o nosso caminho, por onde a gente passou, os espinhos que você pisou. Muita gente vê a gente, às vezes, em um certo lugar de destaque, uma posição, mas não lembra ou não conheceu a nossa história, por onde a gente pisou, por onde a gente caminhou, por onde a gente passou. O que a gente vivenciou, o que a gente viveu. Mas Jesus não. Eu conheço as tuas obras, ou seja, as primeiras obras, de onde você veio, o processo que você passou. Aí continuando. E que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são mentirosos. O que estava acontecendo naqueles dias? Muitas pessoas, homens, estavam se passando por apóstolos. Iam de cidade em cidade, igreja em igreja, se passando por apóstolos. Para quê? Para ficar na casa das pessoas, comendo, dormindo, né? Eles agiam com autoridade. Só que a igreja de Éfeso era uma igreja apologética. Então ela sabia identificar se o apóstolo é verdadeiro ou falso, né? O vocábulo aqui, por a prova, traz a ideia de se submeter a teste. Eles faziam teste para saber se aquela pessoa era apóstolo ou não. E a pessoa não passava no teste. Então eles eram o quê? Mentirosos. Aí o texto diz, e tu os achaste mentirosos, né? Fizeram a prova, fizeram um teste, eles não passavam no teste, eles eram mentirosos. Então a igreja de Éfeso era uma igreja apologética que sabia defender a sua fé. Hoje em dia, a gente precisa disso. Identificar quem são os falsos apóstolos, os falsos profetas, pôr à prova, né? Comparar biblicamente, se ver que o que aquela pessoa está dizendo condiz com a escritura. Isso é muito importante. Não é engolir tudo que a gente escuta. É fazer como a igreja de Éfeso, ser uma igreja apologética, né? Pôr a teste. Vamos para o versículo de número 3. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Sofreste e tem paciência. Aqui traz a ideia de perseverança nos momentos de tribulação. A igreja de Éfeso perseverava. Ela sofreu, mas ela teve paciência. Ela perseverou nos momentos de tribulação. Lembrando que eram momentos de perseguição, momentos de luta, né? Momentos de uma perseguição ferrenha que a igreja estava passando. Muitos estavam morrendo, mas a igreja ela perseverou com paciência, mesmo sofrendo, e trabalhou pelo nome de Cristo. Aí a gente vai para a ideia agora, para essa frase, trabalhaste. Trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. O vocábulo transmite a ideia de trabalho pesado, trabalho missionário, né? Um trabalho árduo, um trabalho que as pessoas, mesmo fadigadas, mesmo cansadas, continuavam. Traz a ideia aqui de que você está carregando algo pesado no sol, trabalhando, cansado. É o trabalho missionário, né? Trabalhaste e não negaste o meu nome. Mesmo cansado, mesmo sofrendo, mesmo passando perseguição, a igreja continuava trabalhando e não negando o nome de Cristo, né? E aqui se encerra a primeira parte. Agora a gente entra numa parte mais pesada. Jesus vem elogiando a igreja. Jesus vem esse tempo todinho aqui mostrando as qualidades. Só que no versículos
4 ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. É um ponto fraco. Essa frase é eixo kata sou, tenho contra ti. Eixo kata sou indica descontentamento divino, né? Tenho contra ti, eixo kata sou, na língua original neotestamentária, né? Indica um descontentamento de Cristo, de Deus. Então qual era o problema dos efésios? Eles abandonaram o primeiro amor pelos irmãos, o primeiro amor por Deus, né? Sem amor, nossos dons, nossos talentos, né? Tudo que a gente faz sem amor, as nossas festas, é nada. É como diz lá Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Sem amor, eu não sou nada. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja apologética, defendia a fé, era uma igreja constante, militante, porém, perdeu o primeiro amor. Né? E não adianta você ter conhecimento, não adianta você ser um apologeta, não adianta você ser um teólogo, não adianta você ter conhecimento se você não tem amor. Né? Porque a pessoa diz assim, eu amo a Deus. Não tem como amar a Deus. Você só ama a Deus se você amar as pessoas. Então a igreja de Éfeso perdeu isso. Você lembra quando você entregou a vida a Cristo? Você não perdia um culto, ia para ciclo de oração, consagração, né? Aquele fervor espiritual, né? Aquele amor pelo próximo. A igreja de Éfeso perdeu isso. Muitas das vezes a gente também perde no meio da caminhada. Vamos lá. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, né? Lembrar não é apenas trazer à mente, mas agir de acordo, né? Lembra de onde caíste, arrepende-te, né? Arrepender não é só emoção, é decisão, é ação, é atitude, é mudar as ações, a mentalidade. Muita gente se arrepende na mente, no coração, mas não muda as atitudes. Então, arrependimento é mudança de mente e mudança de ação. Jesus está dizendo na igreja de Éfeso, arrependam-se, mude a mentalidade, ame ao próximo, mas não é só amar, dizer que ama, é ir lá fazer uma ação, né? Porque mudança é isso, mente, né? E ação, é mudar totalmente. É isso que Jesus está dizendo à igreja de Éfeso. Retorne ao primeiro amor. Né? Para onde eu e você precisamos retornar? A gente precisa retornar para algum lugar para fazer a mudança, né? Viver as primeiras obras. Vamos retornar às primeiras obras. Então Jesus está dizendo isso. Mudem, retorne, arrepende-te. Né? Lembra-te, recorde de onde você caiu, ao ponto que você mudou. Muitas das vezes a gente muda da nossa trajetória. A gente vai, de repente é uma mudança, né? Um divisor de águas. E a mudança não é para melhor, é para pior. E foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles mudaram para pior. Então Jesus diz, arrepende-te. Né? Vamos para o versículo 6. Tens, porém, isto que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Bom, as obras dos nicolaítas eram as obras referentes a Balaão e a Jezabel, idolatria e imoralidade. Né? Então, a igreja de Éfeso também tinha essa qualidade. Eles rejeitavam, eles aborreciam a imoralidade e a idolatria. E Jesus também disse, eu também aborreço essas coisas, não gosto da imoralidade e nem da idolatria. Vamos para o versículo de número 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O verbo dozo aqui, eu darei, sempre que esse verbo é usado em relação a Deus, retrata a soberania divina. Né? Dozo, eu dou. Jesus está dizendo aqui, né? Ao que vencer, eu dar-lhe-ei. Né? Eu dou a vocês. Então esse verbo aqui fala de soberania, porque Deus dá a quem quer e ele tira também. Fala de soberania divina. Aí, continuando aqui, ao que vencer envolve perseverança diante dos conflitos, né? Diante das dificuldades. Então, ao que vencer, se você vencer a dificuldade, os conflitos, as tribulações, você vai ganhar de Deus o quê? Que é que o verso diz? De comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Porém, tem que vencer, né? Ao que vencer, é uma condicional. Eu dar-lhe-ei, eu sou soberano, eu vou dar a vocês, né? Do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então o segredo é perseverar, sejam constantes na obra de Deus. Se você gostou desse vídeo,
deixa seu like aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve para estar fortalecendo esse canal. E esta é a palavra que eu queria trazer para vocês, tá certo? Graça e paz da parte do Eterno.